Mas o fato de uma palhaça mulher estar numa companhia dessa, eu carrego comigo a ancestralidade de tudo que a gente está lutando para ser, entendeu? Então, quer dizer, se eu estou lá, isso é indicativo de que a palhaçaria feminina está exponente no nosso país, né? Porque senão não teria nem sido considerado, eu nem existiria como artista, né? E tem uma coisa também com essa questão, você não precisa necessariamente gostar do trabalho de alguém para entender que esse trabalho é importante. Você pode dizer, meu gosto, eu não gosto, mas o que ele faz é bom, é útil, é importante. E o Max, dizendo, uma vez o Cláudio Carneiro disse que ele vivia andando de um lado para o outro, o palco, para poder criar um número novo, e vivia com um caderninho de anotações. Disse que sofria uma certa pressão para entregar novas sequências. Como é o seu processo de criação? Olha, o Cláudio Carneiro é um caso à parte, porque o Cláudio Carneiro é uma fábrica de número. Ele sempre foi assim, desde que eu conheço ele há 30 anos atrás. Ele não tem sossego, ele não consegue sossegar. É da natureza dele, entendeu? O meu processo pessoal, Max, ele é muito conhecido como a água na bunda. Melhor estado de criação que eu tenho. Quando bate na bunda, eu crio 5 números do dia para a noite. Não tem problema, entendeu? Mas quando eu tenho tempo, normalmente os meus números nascem de uma inquietação, de uma urgência. Principalmente por isso tem a ver muito com o meu trabalho de palhaço, que depois eu vou falar um pouquinho, que é o depoimento pessoal. Então, eu preciso ter um porquê, eu preciso ter um sobre o que falar. Eu não faço um número porque eu tenho que fazer, eu faço um número porque eu preciso fazer. Então, eu sinto a urgência de falar sobre TPM, que é o meu número clássico, que é a minha pièce de résistance. Aí, eu vou investigar essa TPM em mim. Então, eu vou ler. Eu sou muito movida por música e por criação física. Eu não sei criar sentada. Eu não... Meu cérebro... Depois eu processo as coisas no papel. Mas eu preciso de vivência kinestésica para entender onde está a minha criação. Então, eu sempre vou começar de uma pesquisa musical, de movimento, eu sou muito levada por som, então isso vai ser o meu caminho. Aí eu vou criar assim, aí eu volto para o papel, falo, aquilo que eu fiz foi bom, aquilo não, o que faz sentido, papapá. Aí eu, né, coloco no papel as coisas, depois eu volto para o estúdio para experimentar aquilo que eu mesma criei e ver se aquilo ainda faz sentido para mim, porque eu sempre preciso ver sentido no que eu estou fazendo. Quando o sentido acaba, eu vou embora. Ô, Gabi, agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre improvisação dentro do cirque. Eu já te assisti ao vivo e quando você aparece ali a primeira vez na animação de público, a galera já grita, já aplaude, você só levanta a mão assim, o pessoal já começa a aplaudir. Eu acho que isso é um pouco característico aqui da América Latina, assim, público mais caloroso, correto? Como que funciona essa improvisação quando você está num país onde o público não é tão caloroso, principalmente numa maluna que você faz um número 100% na plateia, junto com seu parceiro, e você pega um dia que a plateia não está muito animada, o pessoal está meio para baixo, às vezes no, sei lá, o público japonês, chinês, que é mais não é tão dado assim. Como que funciona assim a improvisação? Você tem ali uma carta na manga para usar com esse tipo de público, ou vai no que Deus quiser? Como que funciona isso? Olha, o trabalho do palhaço é escutar. É uma das primeiras leis da palhaçaria, é escuta. Então, eu como palhaço, eu tenho um treino de escuta que eu me coloco, assim, nos 10 primeiros segundos, naquele começo que eu tô com a flor, que eu falo oi, eu já tenho que ler a casa. Eu tenho que entender a temperatura da casa, eu tenho que entender a disponibilidade das pessoas, eu tenho que ver se elas estão fazendo contato visual ou não. Então, é uma coisa meio esquizofrênica, porque a gente tem uma partitura de ação, vamos dizer. Né? Eu tenho que entrar e sair por aqui, tenho que sair por lá, mas o que eu tenho que fazer no meio, ninguém me obriga, né? Tem algumas coisinhas que eu preciso fazer.
mas as outras eu tô livre. Então, eu tenho que ter sensibilidade. Isso é o artista que manda. Então, por exemplo, se eu entro numa plateia que me responde assim, eu vou ficar cada vez mais assim, entendeu? Agora, se eu entro numa plateia que não me responde, eu também vou virar o meu tom. Eu vou começar a fazer. Eles estão pequenos? Vamos no pequeno. Eles estão silenciosos? Eu faço menos barulho. Eles estão resistentes? Eu talvez cante ou me aproxime de alguém um a um, entendeu? Então, nessa cena eu tinha abertura. As outras cenas, depende do show. Tem show que tem abertura para improviso nos atos. Gabi, uma última pergunta aqui que o Hugo levanta uma bola, que é os públicos diferentes, né? As culturas. Você passou por inúmeros países, inúmeras formas de pessoas se comportarem num ambiente público, né? E aí eu me lembrei que lembra muito o hospital, e por lá você já esteve na palhaçaria também, pelos hospitais, com os maravilhosos doutores da alegria, né? A cada quarto, uma cultura, um povo, uma história, uma possibilidade, uma energia. Você podia comentar um pouco para a gente do encontro da sua palhaçaria com o hospital? Olha, eu ainda acho até hoje que o hospital é o melhor lugar para se treinar palhaço. Não necessariamente ficar no hospital, mas tem palhaços como a Vera e a Paulinha que estão há 24 anos trabalhando no hospital e são felizes fazendo isso. Mas eu acho que o hospital dá... Por que é o melhor espaço? Porque é um ambiente inóspito, é um ambiente controlado, é um ambiente onde a morte fala, a morte, a gente é forte, entendeu? A morte está pairando. Então, quer dizer, tem tudo avesso do que a vida, né? É um hospital, é um lugar de fenecer. E quando o palhaço é posto aí, ele treina e prova a si mesmo de que o olhar do palhaço tem que ver tudo de uma forma nova e de uma forma fresca. Porque se ele não conseguir transcender essa realidade do hospital e entrar em contato com a alegria dele, com o humano dele e, por consequência, com o humano do humano que está à sua frente, né? Com a parte saudável do paciente, né? Aí ele não consegue mesmo fazer nada. Mas se ele consegue treinar nesse ambiente, ele ganha e escuta muito. Você aprende muito escuta no hospital. Você começa a perceber os detalhes, como os detalhes são importantes, como é que está a qualidade do olhar de uma mãe quando você entra num quarto, como é que está a equipe. Então, escuta, ritmo, entender hora de entrar e hora de sair, entender o quanto você precisa, o palhaço precisa sempre deixar um lastro, ele não pode passar do tempo na frente da plateia, ele tem sempre que sair e deixar aquele, mas ele, queria ver mais, queria falar mais com ele, né? E isso o hospital dá também, a questão de ouvir a plateia para perceber a hora que eu não sou mais quisto, né? A hora que eu preciso partir para outra coisa. E vou explicar o meu olhar sobre o palhaço, porque existem inúmeras formas de trabalhar um palhaço. Ele pode vir do circo, ele pode vir do teatro, ele pode vir da dança, ele pode vir da rua. A verdade, no fim do dia, é que só tem 2 tipos de palhaço: palhaço bom e palhaço ruim. A linha que ele segue, não interessa. Ele te faz feliz? Você fica feliz quando você vê-lo em cena? Não necessariamente te faz rir, mas te faz feliz? Então ele é um bom palhaço. E não interessa qual a formação dele. Mas existe sim uma necessidade de formação. Não é uma linguagem que você pode colocar o nariz e sair falando besteira. O nariz de palhaço é a menor máscara teatral que existe, tá?
Ela tem várias teorias a respeito de onde ela vem. Algumas pessoas dizem que ela é o resquício do galo da máscara do Arlequino, que desceu e ficou aqui. Existem pessoas que dizem que ela vem da tradição dos bêbados que cuidavam dos circos equestres, lá em 1600, talvez, 1700, não, 1800. Tinham vários circos equestres, né? Os cavalos se apresentavam. E entre uma cena e outra, iam uns empregados que eram bem humildes para limpar os cocô dos cavalos e tal. E eles normalmente estavam bêbados, porque eles não tinham o que fazer, então eles bebiam. E como é frio, isso a gente está falando Inglaterra, França, é frio, então eles tinham o nariz um pouco vermelho. E eles começaram, porque eles estavam sempre bêbados, eles caíam, eles tropeçavam, e a plateia começou a rir disso. Eu gosto da teoria do Arlequino, eu acho que ela faz sentido, porque o Arlequino é o mais baixo dos servos na comédia dell'arte, né? Então, ele tem muito do palhaço, ele resta muito do palhaço a ele. A máscara varia, por exemplo, essa é a minha, esse é o nariz padrão, vamos dizer, que quando você começa a treinar, você deve usar uma máscara padrão, porque você ainda não tem uma personalidade definida do seu palhaço. Ele ainda é um estado. Então, você tem que trabalhar o estado antes de achar essa personalidade. Ao longo dos anos, eu encontrei que o meu nariz é menor e hoje em dia eu até quase não uso nariz. Tem uma regra básica, né? Tem um estado do palhaço. O estado do palhaço é um estado de entrega plena. É um estado de liberdade absoluta no que diz respeito a se ser quem se é. É a liberdade de deixar que você seja você inteiro, com toda a sua dor e sua delícia. Porque o que acontece com a gente? A gente nasce pronto. A gente nasce, ok. A gente sabe sentar na coluna, a gente sabe comer só o que precisa, a gente sabe respirar usando o diafragma corretamente, a gente sabe ouvir mais do que falar, a gente sabe várias coisas já de saída. E aí a gente vai passando por um processo de desaprendizagem contínuo, que não pode fazer isso é feio, mas não vai comer só isso, come tudo que está no prato. Aí começam as cascas, que é o nosso projeto Cebola, que fazem com o ser humano. Que aí a mãe fala, você tem que ser um bom filho. Aí vem a primeira casca do bom filho. Você precisa ser um bom irmão, bom irmão. Você precisa ser um bom aluno, bom aluno. Você precisa ser um bom nadador. E aí, bom marido, boa mulher, bom funcionário, bom. Todo mundo quer que você seja bom na sociedade. Desde que você começa a entender o mundo, você começa a entender essa regra de que você tem que ser adequado a todo esse entorno. E nós não somos. Nenhum de nós é. Nós somos naturalmente inadequados. Porque a gente inventou tudo isso, entendeu? Não sei nem que horas começou essa bagunça que está ao nosso redor. Mas a verdade é essa. Então, o que o treinamento do palhaço, da descoberta do estado do palhaço faz? Ela descasca essa cebolona, entendeu? Então, através de exercícios práticos, sempre práticos, é o tipo de coisa que não adianta se falar sobre. Você pode entender racionalmente, mas você não vai absorver. Você só absorve se você experimenta. Então, você vai experimentar através de exercícios como lidar com essa pessoa que está dentro dessa cebola. E como fazer as pazes com ela. E como entendê-la. E como respeitá-la. E como deixá-la livre. E como ser grata por ela. E celebrar
que ela é única. Porque essa é a beleza da nossa raça. A gente pode ser, tudo bem, se um extraterrestre vier, ele não vai saber a diferença. Mas a gente bem sabe, não tem um igual ao outro. Por isso que o palhaço não tem um igual ao outro. Nunca. Né? Porque quem que eu vou dar para o meu palhaço? Qual vai ser o alimento para criar o meu palhaço? Vai ser eu mesmo. O que eu tenho, provavelmente, aquilo que você considera o seu maior defeito vai ser a parte mais brilhante do seu palhaço. Vai ser aonde a sua alegria vibra e aonde você faz a plateia se conectar com você. Vai ser no seu defeito, vai ser no seu feio, no seu grotesco, no seu inaceitável, naquilo que você coloca para baixo do tapete a vida inteira, porque você não quer mostrar para ninguém que você é daquele jeito. Só que quando você aceita ser daquele jeito, você torna isso humano, e o humano é risível. Quando você, né, você finca a caneta embaixo, como é que fala, sublinha, né, o erro humano, ele encontra reverberação no outro. O outro ri, mas o outro está rindo de si mesmo. Então, quanto mais você é você, mais você faz o outro ver quem ele é. Quanto mais honesto você for com essa criação, esse personagem, mais ele vai fazer quem assiste refletir sobre quem é aquela pessoa. Primeiro ele vai rir, num primeiro momento, ele vai ter um deslanche catártico, né, de ver no outro aquilo que eu nego, e depois ele vai se perguntar, mas por que será que eu nego? Isso infalivelmente acontece. Mesmo que a pessoa não consiga verbalizar, mas em algum nível isso acontece. Então, minha abordagem, eu estou tentando não falar a palavra em inglês, que eu sei que é ridícula. A minha abordagem é celebrar esse estado. É acordar esse humano que é muito mais empático, muito mais benevolente, muito mais generoso, muito mais com muito mais escuta, ele percebe mais o seu lugar no mundo, como ele ajuda o outro, enfim. Pelos anos de prática, eu sempre dei muita aula e eu amo dar aula. Com os anos de prática, eu percebi que mesmo a pessoa mais imbecil sai transformada de um projeto de palhaço. Ela pode não estar entendendo nada, ela nem vai entender que ela se transformou, mas ela vai se transformar, porque não tem como não. É uma técnica que faz você entrar em contato com a tua sombra, com a tua luz, com tudo que tem para entrar. Acho muito importante não eleger de primeira, de saída, um mestre. Acho importante ter várias pessoas de várias linguagens, que tenham várias abordagens, que você experimente essas abordagens, porque nem tudo vai reverberar em você. Aí você pode escolher. Você pode falar assim, aqui é a minha praia. Aqui é onde eu moro, né? Mas se você, o primeiro que você encontra, por mais legal que ele seja, mas se você fica no primeiro que você encontra, você se coloca num lugar de discípulo. O discípulo, ele endeusa, né, um pouco o mestre. E o palhaço é a tua trilha, é a tua estrada. Você vai fazer as escolhas, você vai escolher como você se expressa, como você se veste, como a sua maquiagem. Ele é seu, ele não é de mais ninguém. As outras pessoas são facilitadoras que vão passar na sua vida. Eu, normalmente, quando começo a dar aula, a primeira coisa que eu falo é que eu gosto muito da definição de professor em japonês, que se você for traduzir ao pé da letra, é aquele que sabe antes. Não é o que sabe mais. Não existe mais ou menos conhecimento. Eu só tenho acesso a um conhecimento que você ainda não tem.
Então, eu, na minha humildade, vou passar aquilo que me foi dado antes para que você continue trilhando o seu caminho. Eu acho isso me move muito, sabe? Lembra de você criança, essa semana, se der, tenta achar uma foto sua que você se olhe e fale, meu, isso era felicidade plena. Esse era um momento de... Eu estava plena, eu estava pleno, eu estava plene, eu estava feliz, entendeu? Eu estava inteira. Tenta achar, tenta olhar o olho dessa criança, tenta ver se você se reconhece nela. Brigadaço, Gabriela. Obrigado, turma. Fiquem de olho nos eventos. Show de bola. Muita risada, muita arte para você, Gabriela, e para vocês todas e todos. Obrigada a todos nós, né? E, ó, o Canto Cidadão pode contar comigo para o que precisar, tá bom? Olha, não fale isso de novo, porque a gente não tem medida. Cuidado, viu? Já falei. Tá bom? Mas por hoje, obrigado. Agradeço muito ao elenco voluntário da Palhaçaria do Canto Cidadão, as doutoras e os doutores e todas as outras pessoas que vieram dos outros programas. A gente também leva teatro, a gente leva música, a gente faz atividades nas brinquedotecas hospitalares. Foi um prazer passar esse começo de noite com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau.